Olá, gente, boa tarde. Hoje a nossa aula é de História, certo? Está no livro de História, página 69. E o tema de hoje é a resistência africana à escravidão. A gente nota que a terceira unidade da gente foi só falando sobre o escravo, sobre os africanos, não é isso? Então, vamos lá ler? Os escravos sempre resistiram à escravidão. A gente sabe que eles já conheciam o que era isso no país deles, né? Lá na África, eles já eram escravos lá, que os reis escravizavam eles. Pronto. A forma de resistência é que variava. Qual era a resistência dele da escravidão, né? Eles faziam fugas, né? Tá aqui no livro dizendo. Fugas, suicídio, se matavam para não sofrer, lutas, feito aquele zumbi dos Palmares, né? Lutou muito até a morte, não é isso? Etc. Tinha banzo, né? Lembra da tristeza que eles tinham, né? Porque eram afastados da família e eram trazidos para cá, para o Brasil, para ser escravos. Então isso dava tristeza. E às vezes no tráfego mesmo, no navio, né? Antes de chegar aqui, eles morriam de tristeza. Alguns se jogavam, né? Faziam suicídio, né? Se jogavam no mar para morrer mesmo. Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver. Então, os indígenas já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, eles sabiam dos esconderijos, não é isso? Os negros tinham grande dificuldade para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento. Eles não sabiam, né? Eles não sabiam a mesma coisa que os índios sabiam, né? Porque ele veio de outro país, ele não sabia os esconderijos, não sabia onde ficava a mata, as outras matas, não sabia. Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato. Isso eu já tinha falado na outra aula, né? Que tem dizendo lá. Eles eram procurados, eram perseguidos pelos capitães do mato. Quem eram essas pessoas, capitães do mato? Eles eram encarregados de olhar, de ver os escravos trabalhando, se fugia, né? Se ficava escondido lá dentro da casa, botava eles para trabalhar, eles davam chicotada neles. Eram esses capitães do mato. Eram bem malvados mesmo. Estes procuravam capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Então, eles trabalhavam para os senhores e ganhavam mais um dinheiro em troca quando pegava o fugitivo, o escravo. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombos, né? Como a gente estudou, o quilombo dos Palmares, né? É o mais conhecido. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis, tá amarelinho aí, né? Autossustentáveis, que existiam em locais de difícil acesso, tá? Longe, né? Só os índios sabiam, aí os índios que ensinaram a eles, aí os capitães não encontravam eles, né? Só depois, na época do Zumbi dos Palmares, né? Que colocaram lá uma pessoa forte, né? Com vários guerreiros, aí conseguiu achar eles, né? Aí existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinha na África, que eles tinham na África, incluindo sua cultura e suas tradições. Então lá era um lugar que eles dançavam, faziam a sua capoeira, né? Cozinhavam o que eles queriam, a sua feijoadinha, né? O seu acarajé, suas comidas de lá. Dormia mais ou menos bem, né? Porque se eles estavam fugindo, eles sabiam que em qualquer momento podia chegar alguém e capturar eles, né? Mas era um local que eles tinham paz, né? E os que conseguiam eram felizes, né? E ficava pensando em quem ficou lá, querendo capturar eles lá, né? Por isso vocês tinham uns que ajudavam, né? Na fuga deles, né? Tinha os índios e tinha gente branca mesmo que ajudava, que a gente vai estudar depois, né? As mulheres, os homens também, né? Tem a novela que eu disse que passou, que foi muito bom, muito boa ela, né? Ajudando na fuga dos escravos. Eles não aguentavam, eles sofriam de tantas chibatadas que eles levavam. Aí eles, quando estava todo mundo dormindo, eles
faziam a fuga, quando ninguém estava vendo, né? Às vezes eram capturados e muitas chibatadas levavam, né? Ficavam lá no pelourinho. E às vezes não, eles conseguiam mesmo ir, né? E graças a Deus foram felizes bastante tempo, né? Agora precisavam de comida, de roupa, isso a gente já estudou aqui, que quem ficava lá, né, na casa dos senhores, ajudava, levava uma roupinha, comidinha, né? Levava escondidinho e dava. E quem fez a fuga para o quilombo, pegava lá com esse que era de lá e fugia de novo, sem eles verem. E agora vocês vão responder, tá? Escreva formas de resistência dos negros. Aí tem aqui, ó. Aqui em cima tem dizendo fuga, né, suicídio e luta. Só tem esses três, né? Ele colocou etc, mas tem 3 pedacinhos aqui, então dá para botar os 3. Segundo, escreva a diferença em relação à sobrevivência entre os índios e negros. Vocês vão colocar a diferença dos índios e dos negros, né? Aqui mesmo tem falando a diferença, né? A diferença é que os índios, eles sabiam os locais, né? Sabiam os esconderijos, e os negros não sabiam, não é isso? Aí vocês colocam aí, na letra A, conheciam os índios, conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver, né? E os negros tinham grandes dificuldades para fugir, porque não conheciam bem o território brasileiro, nem sabiam como nele sobreviver, eles não sabiam. Aí eles foram aprendendo com os índios, né? Foram se virando lá para poder ficar vivo, né? Quem eram os capitães do mato? O que faziam? Tem aqui, ó, capitães do mato. Aqui o que eles faziam? Tem lá dizendo, os capitães do mato eram homens que iam atrás dos negros fugitivos para capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Tem tudo isso aqui. Pode ter o amarelinho ali, certo? Aí do outro lado vocês vão marcar um X na alternativa correta, vocês leem, marcam o X, certo? Mesmo não conhecendo bem o território, os escravos fugiam para os quilombos, sim ou não? Marca o X no que for. Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos na lavoura, os escravos, eles eram disponíveis a isso. Alguns escravos viviam uma vida tranquila nas senzalas. Senzalas é aquele local que fica todo mundo junto, doente, não come bem, a roupa não é aquelas coisas lá, não tomava banho direito, né? Era mais... Não era muito bem tratado não. Quando chegasse um capitão lá, né, para olhar ele, um senhor do engenho mesmo, fosse olhar lá, mandava fazer maldade com eles, quem estivesse arengando lá, quem estivesse brigando, né, quem estivesse desobedecendo. Né? E aqui é pessoal, aqui então. Você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Justifica a sua resposta. Né? Isso aí a gente já está estudando, né? Você pode estar no seu pensamento, né? Porque é o que eu venho falando, né? Eles não tinham o sustento lá, mas eles começaram a plantar, como os índios. Roupa, essas coisas de roupa, utensílios. Os outros que eram lá do senhor do engenho levavam para eles escondidinho, eles pegavam e voltavam para o quilombo, certo? Aí vocês colocam como é que eles sobreviviam lá. Né? Eles não sabiam não, mas foram aprendendo, né? Os negros não conheciam tão bem o território brasileiro como os indígenas, eles não sabiam, né, o local direito. Porque os indígenas já eram daqui, eles não, vieram de outro país, né? Você acha que se eles tivessem esse conhecimento, resolveria o problema da escravidão? Por quê? Você acha? É o que você acha. Eu acho. Porque assim todos poderiam fugir, né? E se rebeliar, fazer uma guerra e conseguir vencer os seus senhores. Né? Ia ser poderoso, viu? Mas com o X a resposta que completa a frase em destaque. Os quilombos estavam localizados em lugares de fácil acesso, centrais ou de difícil acesso. Em sua opinião, no 8º, tá? Em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida que os negros tinham na África, nos quilombos? Justifique sua resposta. Então, em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida? Era possível, gente?
Então, coloca aí o seu pensamentozinho, tá? Nono, observe a imagem e escreva tudo o que você percebe e o seu sentimento diante dela. Tá? Os africanos aí, ó, né, com as mãos soltas, né? Tava amarrada, mas estão soltas. O que você acha que está acontecendo aí nessa imagem? Olha aqui. O que está acontecendo aí? Aí você escreve diante da imagem. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de história, né? Acabou nosso assunto. É bom que a gente dá outras coisas no lugar, né? Mas presta bem atenção nas aulas, tá certo? A gente não deixa de assistir, né? Enquanto não começa as aulas, a gente tem que prestar atenção nos vídeos, né? Tirar um tempinho, né? Isso, a gente não fica na escola 4 horas, né? E aqui só o quê? Alguns minutinhos. A gente te assiste, a gente te faz. Né? Então, um beijão. Depois teremos aulas, tá certo? Outras aulas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.